Basicamente, quase no terceiro. Bem recorded. Has been recorded. Cara, é uma pena, bicho. Eu ia fazer, pô, a gente tinha umas práticas de laboratório para fazer esse ano, que a gente está perdendo. Muito pena mesmo. Bom, vamos lá. A gente começou a falar sobre as funções inorgânicas, né? E aí eu dei destaque nessa parte inicial, eu dei destaque para a função ácido, né? Que é uma das principais funções que a gente vai trabalhar, que a gente vai precisar ao longo dos anos aí e tal, né? A gente vai sempre se deparar com essa função, que é uma função muito importante, né? Que está presente no nosso dia a dia aí, em várias situações cotidianas, né? E aí, bom, nós falamos de ácidos, classificamos, né, demos exemplos, falamos sobre a força de ácidos. Agora a gente vai mudar, falar de outra função inorgânica, tá? Falamos de nomenclatura, né? A gente vai precisar voltar nessa nomenclatura aqui daqui a pouquinho, né? Os hidrácidos, os oxiácidos, né? Lembra disso? Gostaram da primeira questão de cromatografia que eu coloquei para vocês? Professor, você não falou de cromatografia, não sei o quê. Cara, era só pensar no contexto ali do vídeo ou do texto mesmo, que era a questão de polaridade, né? Tudo polaridade. Cromatografia é uma técnica da química que a gente usa muito, né? De vez em quando uma questão do Enem cai sobre esse assunto. Mas aí é processo físico ou processo químico? Processo físico. Se eu estou falando de polaridade, né, de moléculas, não tem reação química acontecendo. É só uma questão de atração de cargas mesmo, entendeu? Uma molécula que é polar, ou seja, que tem um lado positivo, um lado negativo, ela é atraída mais por uma molécula que também é polar. É nesse sentido. Então não tem reação química acontecendo. É um processo estritamente físico, ok? Físico e não químico. Muita gente colocou químico. Apesar de ser uma técnica da química, entendeu? É uma técnica da química, mas é um processo físico. Lembra que a gente diferenciou no início do ano o que é processo químico, o que é processo físico? O processo químico precisa ter uma transformação, o processo físico não precisa. Bom, e a gente vai começar a falar sobre bases, tá? Mas antes de falar de bases, eu esqueci de falar de um detalhezinho importante, que é de um ácido, né? Um ácido presente nos refrigerantes, que é um ácido instável, muito instável. Qual é o ácido presente nos refrigerantes? Em todos eles tem esse ácido aqui, ó, que é o H2CO3. Na Coca-Cola, além do H2CO3, tem um outro ácido que é o H3PO4, ok? Então, no refrigerante tem esses dois ácidos, sendo que nos Guaraná, na Fanta, enfim, que são os refrigerantes mais tradicionais, contém esse ácido aqui, H2CO3, e na Coca-Cola, além do H2CO3, tem o H3PO4. A questão é o seguinte, primeiro, qual é o nome desse ácido aqui? Alguém se lembra? Esse ácido aqui de baixo? É alguma coisa com cloro. Cloro? Carbônico, né? Carbônico. Isso, esse aqui é o ácido carbônico. Carbônico. Por que ele é íco, né? Lembra porque ele é íco? Porque a carga aqui do carbono é mais 4, ok? Ácido carbônico. Esse ácido aqui é um ácido muito instável. Ele se decompõe muito facilmente. Então, lá no refrigerante, tem esse ácido que está dissolvido em água. Mas quando aquece, principalmente, né, ou a pressão diminui, ocorre aqui uma reação química de decomposição, gerando isso aqui, ó, gás carbônico e
e água. E o gás carbônico é o que exatamente dá aquela efervescência, né, no Guaraná. Aqui a gente tem um Guaraná muito famoso, né, que é o Dolly, que é o Guaraná mais delicioso do mercado, e com suas propagandas, né, com sua mídia, com sua gerência de marketing muito poderosa, né? As propagandas da Dolly são extremamente bem feitas, né? Muito bem elaboradas, né? E esse bonequinho aqui, que é o Dolinho, né? É o mascote, né, principal do Guaraná. Mas enfim, blá blá blá, né? Aqui eu tenho as bolhas que são formadas. E essas bolhas são exatamente de quê? Do CO2. E de onde que veio o CO2? O CO2 veio exatamente da decomposição do ácido carbônico. Então nunca se esqueçam desse ácido, tá, pessoal? Esse ácido aqui, que é o H2CO3, é um ácido instável. Por isso que a gente coloca assim entre sinal de mais, maior e menor aqui, ó, significa instabilidade, tá bom? Ele se decompõe. Isso aqui é uma reação de decomposição que vocês vão ver mais à frente, tá bom? Decomposição. Tá no seu perfil, Luiz, o Dolinho? Pô, o Dolinho tem cada piadinha engraçada. Me parece que o dono da Guaraná Dolly entrou em falência, tá devendo não sei quantos milhões lá, não sei o quê. Acho que vai fechar a fábrica. Tudo pressão dos Yankees, da Coca-Cola. Coca-Cola compra tudo, né? Não sei por que não comprou a Dolly ainda. Deve ser porque é muito ruim mesmo esse Guaraná. Na verdade, nunca tomei, não. Beleza. Tem um concorrente do Dolly também, que é lá no norte, é o Guaraná Jesus. A Coca-Cola Guaraná Jesus. Famosa. Eu tenho uma latinha do Guaraná Jesus. Eu ganhei esse Guaraná uns anos atrás. Essa latinha está lá no IFES. Eu deixei guardado, um aluno meu me deu, que era de lá, não sei. Guaraná Jesus. Exatamente, famosérrima lá no Nordeste. A Coca-Cola comprou ela. A Coca-Cola compra tudo, né, cara? Compra tudo. Del Valle, que vocês conhecem muito aí, né? Esse suco era produzido aqui no norte do estado. A Coca-Cola foi lá e comprou. Então os caras compram tudo. Começou a dar concorrência, eles vão lá, compra ou para matar a concorrência, tipo assim, para fechar a fábrica, ou compra, é igual a Ambev, né? A Ambev é outro multinacional de cerveja aí, né? A Ambev comprou praticamente o mercado de cerveja todo, né? Se não fosse as cervejas artesanais, a Ambev comandaria, né? Brahma, Skol, Stella, mais o quê? Budweiser, uma argentina, se eu não me engano. Eu acho que só não comprou exatamente a maior concorrente, que é a Heineken. Mas, porque a Heineken realmente é muito poderosa, mas a Ambev, putz, cara, o dono lá, que é um brasileiro, é mega bilionário. Os caras compram tudo. Compraram, inclusive uma cerveja nova, uma cerveja artesanal, tradicional de Ribeirão Preto. Inclusive eu tomei lá na cervejaria, lá quando eu fui, chamada, como é que chama? Colorado. Excelente cerveja, chamada Colorado. Uma cerveja artesanal. A Brahma também comprou. Monster de manga, ó. Cafeína pura. Vamos lá. Vamos falar então dessa outra função inorgânica, que são as bases, tá, pessoal? Bases também são chamadas, tem um outro nome, que são... Nossa, meu H ficou ruim. São hidróxidos. Hidróxidos, ok? Bases ou hidróxidos. Aqui são alguns exemplos onde a gente encontra algumas dessas substâncias, algumas das bases, tá? A gente encontra base na soda cáustica, lá no diabo verde, no leite de magnésia, nos alvejantes, né, nos detergentes, né, que a gente usa para limpeza em casa, sabão, sabonete, solução de amoníaco.
são alguns exemplos, né, onde a gente encontra bases no nosso cotidiano. A gente precisa agora fazer uma definição, né? O que são bases ou hidróxidos, né? As bases ou hidróxidos são o contrário, né? São substâncias contrárias aos ácidos. Vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Os ácidos são substâncias, né, segundo a definição de Arrhenius, são substâncias que liberam o tal do íon H+. Já as bases, a definição de bases ou de hidróxido é bem parecida, só que no lugar de liberar um cátion, né, já que o ácido libera o cátion, que é H+, as bases liberam um ânion. Alguém sabe dizer qual é o ânion que as bases liberam? Como é que chama? Hidroxila. Muito bem, garoto. Muito bem, muito bem, muito bem. Então aqui eu tenho um exemplo de uma base, ó, chamada de hidróxido de sódio. Quando eu coloco o hidróxido de sódio em água, aqui, pessoal, a água, ao contrário dos ácidos, a água atua como solvente, tá? Da meu processo. Ocorre, então, o processo chamado de dissolução. Dissolução, ok? Lá nos ácidos, a gente chamava o processo de ionização, tá bom? Por quê? Porque lá nos ácidos a água atua como um reagente. Aqui não, aqui atua como solvente. Ocorre a quebra aqui, ó, dessa substância, que é uma substância iônica. Ocorre a quebra. Lembra que o sódio é da família +1? Da família 1, desculpa. Portanto, a carga é +1. Consequentemente, tudo que sobrar aqui, ó, vai ser -1. Então, o que acontece? Quando essa base é colocada, quando essa substância é colocada em água, ela libera um cátion e o ânion, que é essa substância aqui, ó, OH-, conhecido como hidroxila. Então, mas notem, esse processo só acontece porque eu tenho água no meio. Então, qual é a definição? A gente vai usar a mesma definição do mesmo cara chamado de Arrhenius. Qual é a definição de Arrhenius para bases? Para Arrhenius, base é toda substância que em meio aquoso libera o íon OH-, ok? Essa é a definição de Arrhenius. A gente usou o mesmo cara para definir ácido, porque ácido seria o quê? Libera H+. Base libera agora OH-. Alguma pergunta? Alguma perguntinha? Tranquilo? Bom, aí, pessoal, essa aqui, por exemplo, é uma base. Eu tenho outras, né? Eu tenho, por exemplo, uma base de magnésio. Geralmente as bases, pessoal, vão ser bases formadas por metais. Por quê? Eu sempre vou ter que ter hidroxila. A hidroxila sempre é negativa, é -1. Consequentemente, o que está ligado à hidroxila tem que ser positivo. E para ser positivo, geralmente é o quê? É um metal, né? Porque os metais que formam cátions. Então aqui, ó, magnésio da família 2 e a hidroxila é carga -1. Então se eu cruzar as cargas aqui, ó, posso cruzar porque é um composto iônico, fica um 2 aqui e fica um 1 aqui embaixo. Ok? Todo mundo entendeu? NaOH que a gente fez, ó, Na é +1, hidroxila -1. Por isso que a gente não colocou um 1 embaixo. Ferro, ó, FeOH. O ferro tem um detalhe que a gente vai falar daqui a pouquinho. O ferro ele pode ter carga +2 ou +3. É a carga possível do ferro. Então, se a hidroxila é -1, e o ferro é +3, ou aqui embaixo, se a hidroxila é -1 e o ferro é +2, a gente pode cruzar as cargas aqui, ó, e montar a fórmula do hidróxido. Aqui vai ser 1, que eu não preciso colocar, e aqui vai ser 3, aqui vai ser 2, e aqui vai ser 1, que eu não preciso colocar. Tudo bem?
Tranquilo? Bem fácil, né? Então, as bases, necessariamente, ou os hidróxidos, né? Necessariamente vai ter que ter essa cara aí de ter uma hidroxila, esse OH, e junto com esse OH vai ter que ter um contra-íon, que a gente chama, e o contra-íon é necessariamente uma espécie de carga positiva, tá? Geralmente é formada por metais, porque são os metais que formam cátions, né? Só tem uma exceção, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui não é um único elemento, né? Um agrupamento de elementos chamado de amônio. Amônio, masculino, tá? O amônio, junto com a hidroxila, formam um hidróxido. Qual é o hidróxido? Esse hidróxido aqui, ó, que é o NH4OH. Esse é o único hidróxido que não tem metal na fórmula, tá vendo? Ele tem a metal, mas continua sendo um cátion e a hidroxila continua sendo um ânion. Tudo bem? Então, todas essas bases, se colocadas em água, né? Todas essas bases, se colocadas em água, elas vão dissociar dos seus respectivos cátions e ânions. Então, aqui vai formar, ó, vai dissociar em ferro 2+, mais OH-. Esse menos aqui, obviamente, pessoal, lembrando, né? Esse menos que a gente viu lá em carga é de toda a espécie, né? Como tem um 2 aqui embaixo no parênteses, aqui vai ser 2. Tudo bem? Não é para colocar o 2 aqui embaixo, não, tá? Alguma pergunta? E eu posso fazer isso para todo mundo, tá? Posso fazer isso para todo mundo. Certinho? Bom, como é que a gente classifica uma base? Uma base pode ser classificado com relação à quantidade de hidroxilas. Então, por exemplo, o MgOH2 aqui em cima, ó. Essa base aqui tem quantas hidroxilas? 2. Então, ela é uma dibase. Ok? Então, pode ser, ó, monobase, dibase, e assim por diante. É só você olhar a quantidade de hidroxilas que tem na fórmula. NaOH, por exemplo, é uma monobase. O hidróxido de ferro aqui, esse aqui, ó, são 3, uma tribase. Aqui é uma dibase, que a gente já falou. Aqui é uma monobase, ok? Igual a gente classificou ácidos. A gente chamou de diácido, triácido, assim por diante. Aqui não tem exceção. É só olhar a quantidade de hidroxilas e classificar. Também, a gente pode classificar as bases quanto à força. O que é a força de uma base? A força de uma base seria quantos, né, por cento, né, da base vai ser liberada. Aqui a gente usa um outro critério, tá, pessoal? Que seria o seguinte: bases formadas por elementos da família 1A e formados por elementos da família 2A, com exceção do hidróxido de magnésio, todas essas bases são chamadas de fortes, ok? As outras bases, todas as outras, são consideradas fracas. Lembra que para ser fraca tem que ter um alfa menor do que 5%, tá bom? Isso também vale aqui para as bases. Mas é só lembrar dessa regrinha aqui, ó. Todas as bases formadas por elementos da família 1A ou formadas por elementos da família 2A, com exceção do hidróxido de magnésio. Por quê? Porque o hidróxido de magnésio é da família 2A, tá? São caracterizadas como fortes. O hidróxido de magnésio é uma base fraca, tanto é que a gente toma ela para acidez de estômago. Aqui, ó. Farmácia vende, chamada leite de magnésia. Leite de magnésia. Está escrito lá em cima, né? Leite de magnésia. Na verdade, a leite de magnésia nada mais é do que água e misturado com hidróxido de magnésio. E o hidróxido de magnésio, por ser uma base, vai reagir com a acidez do seu estômago, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a reação de neutralização, tá bom? Mas isso aí é para beber? Para beber, sim. Você nunca viu, não? Não, nunca vi, não. Achei que era para passar no rosto. Parece. Mas é uma garrafinha azulzinha.
Ah, O do rosto é o leite de você está confundindo com isso, com leite de rosas. Deixa eu pegar o frasquinho aqui para vocês verem, rapidinho, peraí. Eu posso me dar o luxo porque eu tô dentro de uma farmácia. Aqui, ó. Essa garrafinha aqui, ó. Vocês já viram? Aí tá com outra marca, mas tradicionalmente é essa aqui, ó. Chamado leite de magnésia Philips. Isso aqui é um hidróxido aqui. Tá escrito no rótulo, não sei se vocês conseguem enxergar. Escrito hidróxido de magnésio, aí tem um percentual. Deixa eu ver quanto que é aqui. 8%, tá vendo? A pessoa toma, coloca na colherzinha, ó. Engole. Também serve como laxante também, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre reação de neutralização. Tem muita gente que compra o leite de magnésia também, pessoal, para passar na axila. Mais ou menos por aí, Maria Alice. Mas não tem propaganda nenhuma aqui não, ó. Sem propaganda. Hein? O pessoal compra muito isso daqui para passar em axila, para tirar CC. Então, galera aí que tem os amigos aí fedorentos, fica a dica. Dê de presente um leite de magnésia. O poderoso anti-CC. Tem uma explicação química para isso, tá? Passando debaixo do sovaco também. Do fubaco, como diz o pessoal, né? Isso aí, Luísa. Indica para ele. Leite de magnésia resolve os problemas dele. E os seus também, que é mais importante, né? Porque quem tem CC não sente. Bom, vamos lá. Então, ó, as bases fortes são as bases formadas por elementos da família 1A. E se você pegar a tabela periódica lá, ó, NaOH, LiOH, e por aí vai. Esse aqui, ó, NaOH, tá contido numa coisa que a gente usa muito para desentupir pia, que é isso aqui, ó. Soda cáustica. Já ouviram falar nesse nome? Soda cáustica. Isso quebra o grande tabu da questão da corrosividade, né, dos ácidos. As bases também são corrosivas. Né? Tanto é que o hidróxido de sódio, né, o nome correto é hidróxido de sódio, está contido lá na soda cáustica. E essa soda cáustica a gente usa no Diabo Verde também. A gente usa para desentupir pia, cano, tubulação e tudo mais. Por quê? Quando você coloca isso na tubulação, isso aqui é corrosivo o suficiente para ir degradando tudo que tem pela frente. Papel, né, embolado, cabelo e tudo mais, aquelas coisas nojentas que fica lá. Então, não só os ácidos são corrosivos, as bases também são corrosivas, é só você lembrar aqui do NaOH. Sabão, por exemplo, para a fabricação de sabão, a gente utiliza na síntese do sabão, né, na reação de formação de sabão, a gente usa muito NaOH. Tanto é que sabão é um produto muito corrosivo também. Por quê? Porque ele contém traços lá, restos ainda de NaOH que não reagiu. Tá? Alguma pergunta aí, pessoal? A gente vai falar daqui a pouquinho desse cara aqui também, ó, que é uma base muito especial, tá? Lá eu falei do ácido especial, que é o H2CO3, aqui a gente tem uma base especial, que é o NH4OH. Todas as bases, então, pessoal, são formadas por ligações iônicas, tá? Ligações iônicas. Sendo que eu tenho o ânion e o cátion, né? Então, portanto, eles também, né? Porque o principal, né, motivo para conduzir corrente é ter íons livres. Então são bons condutores de corrente elétrica. Como é que eu dou nome à base? Eu já dei alguns spoilers aí para vocês quando eu falei
de alguns nomes de algumas bases. Vocês têm ideia de como se dá nome a uma base? Como é que é a regra? E é uma regra muito simples. Como é que eu dou nome a uma base? Lá no ácido tinha toda uma regra complicada. Se é hidrácido é hídrico, se é um oxiácido pode ser ico-oso ou hipooso, né? Aqui nas bases não tem segredo, pessoal. A nomenclatura é exatamente isso, Daniel. Hidróxido mais o nome do elemento. Então, quando eu falei assim, ó, como é que é o nome desse cara aqui? Hidróxido de sódio. Ok? Qual é o nome aquele que eu falei lá, da família 2 lá, né? Do leite magnésio? Hidróxido de magnésio. Então não tem muito segredo, né? Bem mais simples, né? Esse aqui, ó, que não é um elemento, a gente coloca o nome do grupo aqui, que é chamado hidróxido de... O nome desse grupo é amônio. Tá? Amônio. Hidróxido de amônio. A gente tem alguns problemas só, mas não são tantos problemas, quando a gente tem bases formadas por elementos de transição. Sim, João Pedro. Sempre vão terminar com H. Sempre. Por exemplo, como eu coloquei lá uma situação assim, ó. O ferro, ele pode ter 2 NOx, né? Ele pode ter o NOx mais 2 e o NOx mais 3. Então aqui, ó, nessa primeira base aqui, o ferro ele é NOx mais 2. Só você olhar o 2 que está embaixo, porque veio dele aqui, né? Mais 2. E esse aqui de baixo, o NOx é mais 3, correto? A gente não pode dar o mesmo nome para essas duas bases. Mas é muito simples aqui. O que a gente faz? A gente coloca hidróxido de o elemento que é ferro. Aqui seria também hidróxido de ferro. Só que, para diferenciar um do outro, já que eles têm cargas diferentes, a gente coloca entre parênteses e romanos, a gente coloca a carga de cada um. Aqui a carga é 2, então 2 em romanos. Aqui a carga é 3, 3 em romanos. Ok? Isso só vai acontecer com metais de transição, tá bom? São os metais que ficam ali no meio da tabela periódica. Tudo bem? Dúvidas? Ô, professor, Pergunta? Aham. dá certo se colocar, tipo, hidróxido ferroso ou hidróxido férrico? Isso é a mesma coisa ou só dá certo se pôr com o número romano? Então, Luísa, essa era uma nomenclatura mas foi usada antigamente. Tanto é que se pegar livros mais antigos, você vai ver as bases formadas com essa nomenclatura ainda. Eles colocavam o nome assim. O hidróxido que tem carga maior é o ico, e o hidróxido que tem carga menor é o oso. Né? Então, ainda está enraizado isso, essa nomenclatura. Só que não é mais a nomenclatura correta. A nomenclatura oficial, né, que a IUPAC, que é um organismo internacional da química, vocês vão ouvir muito falar disso na química orgânica, a IUPAC normatizou essa regra que eu acabei de falar com vocês. Então, a regra mais moderna e, portanto, a regra mais correta é essa dos números romanos. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Professor, mas eu vejo em livros... porque os livros ainda são muito antigos, ainda não foram editados, mas à medida que o tempo vai passando, essa nomenclatura aqui vai sendo substituída pela outra, tá bom? Mas ainda existe aí essa nomenclatura do ico e do oso, que, de novo, não tá mais sendo utilizada, não é mais para ser usado. Então, uma questão, por exemplo, ela vai descrever com base na nomenclatura nova e não na nomenclatura antiga. Então, a nomenclatura aqui é muito fácil, hidróxido de o nome do elemento, então não tem erro.
Eu gostaria de falar aqui de um caso especial, que é esse caso aí, que é o hidróxido de amônio. Por que o hidróxido de amônio é um caso especial? O hidróxido de amônio é um caso especial porque essa base é uma base também instável. Ela se decompõe. E ela se decompõe formando um gás, que esse gás aqui, chamado de NH3, mais água, ok? Nome dessa substância aqui, hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. E o nome dessa substância aqui, que é um gás, é chamado de amônia. O pessoal mistura muito esses termos, tá? NH3 é amônia, hidróxido de amônio contém esse aqui, que é o NH4+, aqui, ok? Essa base, ela prefere muito esse caminho da decomposição. Mas, professor, ela também não pode dissociar? Pode. Tem o caminho da dissociação também, tá? Qual que é o caminho da dissociação? Ela liberar NH4+, mais o OH-, como qualquer outra base faria. Só que essa via da decomposição é preferencial. Ela tem uma preferência por decompor em NH3 e água, ao invés de NH4+, e OH-. Existe uma brincadeira chamada sangue do diabo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa brincadeira. Sangue do diabo. Essa brincadeira é bem legal para se fazer e sacanear os colegas. Se você estivesse na sala, com certeza eu ia fazer essa brincadeira lá. Ainda mais por vocês usarem uniforme de cor branca. O que é o sangue do diabo? O sangue do diabo, ele é uma substância, é uma solução que a gente produz. Eu já mostrei? Ah, sim, aqui, ó, né? Eu não mostrei lá em Cachoeira, que eu preparei. Não, tá aqui, ó. Você mostrou aqui, no Meet. Ah, no Meet, tá aqui, o sangue do diabo. Como é que se prepara o sangue do diabo? Muito fácil. Muito fácil relativamente, né? Você tem que ter uma solução de hidróxido de amônio. Uma solução de hidróxido de amônio a gente compra na farmácia, que na farmácia é vendida como amônia, que está errado, né? Na verdade, uma solução está em água. É uma solução de hidróxido de amônio. E você coloca... Para que serve isso aqui, solução de hidróxido de amônio? A mulherada usa muito para descolorir, né? Cabelo, né? Pelos, né? E você coloca algumas gotinhas de uma substância que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a fenolftaleína, que é um indicador de ácido base. Aí quando você faz isso, fica essa cor aqui, ó. Fica essa corzinha aqui, meio... No meu caso tá bem diluído, tá meio rosa, né? Mas se você concentrar bem, fica uma cor bem rosa, bem escuro, parecendo sangue mesmo. E aí você vai na camisa do indivíduo, né? Aqui eu trouxe outra coisa aqui. Você vai na camisa do indivíduo e joga isso. Esparrama isso lá. Pô, o cara fica putaço com você, né? Aqui, eu vou borrifar aqui para vocês verem, ó. Ó. Tá vendo aí? E aí vai ficar lá, vai ficar essa coloração aí, né? No meu caso tá rosa aqui, porque tá muito diluído. E aí, o que vai acontecer? Com o tempo, essa coloração avermelhada ou rosada, ela vai sumindo, ela vai desaparecendo, né? E por que isso vai acontecendo? Bom, isso vai demorar um pouquinho no meu caso aqui. Eu vou colocar em cima da bancada, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom? Mas eu já estou reparando aqui, já estou observando que a coloração está cada vez menos intensa, ela está sumindo, né? Então o cara vai ficar puto inicialmente ali, porque você acabou de estragar a camisa dele, né? Você jogou um negócio vermelho. E daqui a pouco, de repente, essa coloração avermelhada sumiu. Vocês têm ideia por que isso acontece? Não, João Pedro, essa reação não libera calor, não. Não libera calor, não. Libera outra coisa. Libera outra coisa. Tô sentindo aqui, ó. Exalando aqui. Ó, já tá saindo, ó.
Se eu tivesse um secador aqui de cabelo, rapidinho ia sair. Isso aí. Isso aí, Daniel. Perfeito, cara. Olha a reação que está aí no slide aí. Essa reação é o que vai acontecer. Como o hidróxido de amônio sofre decomposição, a decomposição libera esse gás, que é o gás amônia, e como a amônia é um gás, é volátil, né? Ele vai se dissipar para a atmosfera, ele vai embora, né? E com o tempo, a coloração vermelha que existia por conta de ser uma base, e vocês vão entender daqui a pouquinho por que ficou rosa, vai diminuindo com o tempo, porque o gás amônia vai sendo liberado. O que vai restar no final é só uma camisa molhada. Por quê? Porque tem água, né? Obviamente. Vai ter água, não vai ter jeito, né? Mas notem aqui, ó, a coloração, ó, já sumindo, ó. Já não tem quase cor nenhuma, tá vendo? Tá um rosinha bem clarinho. Daqui a pouco vai ficar todo branco de novo o tecido. Essa brincadeira é chamada sangue do diabo. A dificuldade de você fazer isso em casa é a fenolftaleína, que não acha tão fácil, né? Mas, antigamente, o pessoal usava lactopurga, porque o lactopurga, um comprimido para evacuar, enfim, tinha fenolftaleína na composição e depois retiraram do mercado. Então, lembra, pessoal, lembra desse caso especial aqui, ó, que é o hidróxido de amônio, tá bom? Isso aqui, de vez em quando, aí, tá nos nossas avaliações, Enem e tudo mais. Bom, já que a gente está falamos de ácidos e falamos de bases, a gente não pode deixar de falar de como medir a acidez ou a basicidade ou a alcalinidade de um meio, né? Como é que a gente mede a basicidade ou a alcalinidade de um meio? Como é que eu digo que uma substância é ácida ou uma substância é básica? A gente usa uma escala chamada escala de pH. Não sei se vocês já ouviram falar nessa escala. Tem um porquê dessa escala, tem toda uma matemática por trás dela, mas é basicamente uma escala que te dá a dimensão de como o meio está ácido ou básico, né? A gente vai ver isso em fisicoquímica no segundo ano, tá? De uma maneira de como, segundo para o terceiro ano, de onde que sai essa escala. Por enquanto, eu quero que vocês se lembrem do número da escala, né? Essa escala vai de 0 até 14, ok? 0 até 14, dividido por 2, o 14 dá 7. 7 é o meio do caminho. Abaixo de 7, a gente diz que o meio é ácido. Ou seja, tem muito H+, naquele meio. Acima de 7, a gente diz que o meio é básico, ou também alcalino, que é a mesma coisa, tá bom? Alcalino. Ou seja, significa que tem muito mais OH-. Por que eu coloquei H+ e OH-? Porque o H+ é o que gera a acidez e o OH- é que gera a basicidade. Se tiver quantidade de H+ igual à quantidade de OH-, a gente diz que o meio está neutro, ou seja, não é nem ácido e nem básico. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, quanto mais perto do zero, pessoal, quanto mais perto do zero, mais ácido é a substância. Sim, a água pura tem pH 7. Água pura. A água que a gente bebe na torneira ou a água que a gente bebe mineral, ela não é pH 7. Água mineral, por exemplo, tem um pH de 7,5, 7,6, por aí. Ok? Depende da natureza da água, porque ali não é água pura, ali é água com minerais, como o nome está dizendo. Uma água tratada, por exemplo, de tratamento de estação de tratamento, geralmente é uma água que tem uma acidez. Ela é uma água com pH em torno de 6,5, que não é neutro, é ácido. 6,5 é menor do que 7, né? A Coca-Cola, por exemplo, pessoal, o pH da Coca-Cola, eu já medi o pH lá no laboratório, tem equipamento para fazer isso. Vou mostrar para vocês também formas de medir. O pH da Coca-Cola é 2. Está aqui na escala, ó. É bem ácido, é bem ácido. Coca-Cola é bem corrosivo, inclusive. Então aqui alguns exemplos, ó.
Ácido de bateria, pH 1. O suco gástrico tem pH 1,6 a 1,8. Por que ele tem esse pH? Porque tem ácido clorídrico, né? O suco de laranja, 2,6. O vinagre, 3. O vinho, 3,5. O tomate, e por aí vai. Cerveja. São todas substâncias ácidas, essas que eu estou falando. Depois tem as básicas, olha. Shampoo, pH 8. Leite magnésia, que está aqui, ó, que eu mostrei. Leite magnésia. Tem pH 10,5. Ou seja, um pH bem básico, né? Então, enquanto lá de cima aqui, do lado de cima tem os ácidos, lá de baixo tem os básicos, né? Aqui, ó, lágrima, 7,4. O sangue humano, 7,3, é um pH ligeiramente básico. Água pura tem pH 7. Água de piscina tem que ter um pH de 6,9 a 7,1, porque senão começa a ter formação de algas ali dentro, né? A piscina começa a esverdear. E como é que a gente mede pH? A gente mede pH com alguns instrumentos, né? Ou com alguns mecanismos. O primeiro é esse aqui, ó, que eu estou mostrando nesse slide, que é uma caixinha que a gente compra, cheia de fitinha lá dentro. Deixa eu ver se tem. Não, não tem não. Cheia de fitinha de papel. Essa fitinha de papel, ela é impregnada por substâncias que têm uma certa cores, né? Que são substâncias químicas, que aí você insere uma fitinha, essa fitinha é inserida dentro da solução que você quer medir. E aí você deixa ali uns 10 segundos, retira a fitinha e vai lá na escala que tem na própria caixa, vai lá na escala e vê qual é as cores que estão se encaixando, né? Com as cores resultantes do seu teste. E com base nisso, você consegue determinar aproximadamente, pelo menos, você consegue determinar o pH do seu meio, né? Mas note, isso tem que ser feito em meio aquoso. Por que meio aquoso? Porque é nesse meio que ocorre a liberação de H+, ou de OH-. Ok? Tudo bem? Posso continuar? Esse é um meio, as fitinhas indicadoras, que a gente chama, né, chamado fita indicadora. Tem outros meios. Aqui é uma fotografia mostrando também uma outra forma de medir, usando indicadores, que são soluções, e aí é muito comum isso para quem faz manutenção de piscina, por exemplo, fazer essas medidas periódicas, né? Por quê? Justamente o que eu falei, porque a piscina precisa ter um controle de pH muito rigoroso, porque senão ela começa a formar algas, né? Começa a esverdear. Então o cara que vai lá, que faz a manutenção de piscina, tem que fazer essa medida de vez em quando. Do laboratório, lá no laboratório, nosso laboratório do IFES, a gente tem equipamentos como esse também. Além de ter as fitinhas, né, que são mais baratas, a gente tem equipamentos que medem pH, né? Tem uma sonda lá, né, que chama de eletrodo. Essa sonda é inserida dentro da solução e ali no visor, eletronicamente, a gente consegue medir o pH do meio, né, com lá duas casas decimais, inclusive, né? Vocês podem fazer isso em casa, fazer medidas de pH em casa. Existe uma forma de vocês criarem um padrão. Qual que seria esse padrão? Na verdade, um padrão não, uma substância para usar como indicador de pH, que eu chamo de indicador de pH. Vamos supor que você queira medir o pH, sei lá, o pH da urina. Como é que eu faço para medir o pH da urina? Primeiro tem que urinar, obviamente. Depois, usar pigmento. Os pigmentos, geralmente pigmentos que são coloridos, tal como o repolho aí que eu estou mostrando, repolho roxo, beterraba eu já vi também, algumas pétalas de flores, enfim, tem várias possibilidades aí, na internet tem artigos que falam sobre isso, mas eu já fiz várias vezes do repolho roxo. Como é que faz o repolho roxo? Como é que faz o extrato? Você pega o repolho, pica ele todinho em pedaços pequenos, coloca em uma panela com água,
deixa ferver bastante. Ferver bastante para quê? Para o pigmento ali do repolho, que são moléculas, são substâncias químicas, passarem para a água. Deixa ferver, deixa reduzir bem, deixa concentrar bem. Vai lá, pega aquele caldo que vai ficar roxo, obviamente, porque o repolho é roxo, e aí você vai lá no recipiente que você quer testar, na substância que você quer testar o pH, para determinar se é ácido ou se é básico, coloca algumas gotas do... Se o pH for diferente, vai mudar de cor. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Quando o pH é 2, por exemplo, ó, o extrato aqui, o pigmento muda de roxo para vermelho. Quando o pH é 11, o pigmento muda para um amarelo esverdeado. E aí você tem várias possibilidades de cores, né? Nos quais você pode comparar o que você está medindo com o que você... com o padrão aqui, com a escala padrão que a gente chama. Essa escala padrão de cores já é conhecida para o repolho roxo. Você vai só ali e faz uma comparação. É meio nas coxas? É meio assim, aproximado, mas dá para você ter uma noção, pelo menos responder a pergunta. É ácido ou é básico? Né? Isso dá para você responder tranquilamente. Aí eu disse a questão das flores, né? As flores, interessante isso, as flores, algumas flores dão cores diferentes dependendo da acidez do solo, né? Dependendo da acidez do solo. Aqui eu tenho uma hortênsia, a hortênsia em solos ácidos, ela fica azul. Em solos básicos, ela fica rosa aí, né? Então, isso é até interessante a gente usar flores, por exemplo, como bioindicadores. Porque, olha, se eu vejo que uma hortênsia deu flor azul, é porque o solo é ácido, né? Se ela deu flor rosa, eu sei que o solo é básico. São todas, obviamente, aqui um fenômeno químico acontecendo, né, pessoal? Eu tenho um outro indicador, esse eu usei aqui dentro, né? Que eu chamei de fenolftaleína. Fenolftaleína. É um clássico dos indicadores da química, tá? A fenolftaleína, ela fica incolor ou rosa. Incolor ou rosa. Então, se, por exemplo, eu quero testar se uma substância é ácida ou básica. Eu até trouxe aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui eu tenho uma solução amônia, né, que eu mostrei para vocês anteriormente. Amônia, que é o hidróxido de amônio. E aí? É ruim que o copinho aqui não é transparente, né? Mas vocês vão ver, acho que pela boca do copo aqui. E aí eu trouxe um pouquinho de fenolftaleína aqui, ó, tá vendo? Ó, incolor. Fenolftaleína. E o que eu faço? Coloco um pouquinho lá dentro. Ó, tá incolor. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Me falem se não dá, se der, eu inclino mais. Você não pode virar em cima de mim aqui. Tá transparente. Ok, aí eu coloco um pouquinho de fenolftaleína. Olha aí. Deu pra ver, deu pra ver. Beleza? Ficou então, rosa, isso aí. O fato de ter ficado rosa indica que o meio está básico. O meio está básico. Ou seja, o pH é maior do que 7. Se ficar incolor, significa que o meio está ácido. Ou neutro, tá? Pode ser os dois. Então, a fenolftaleína é um indicador muito interessante para a gente saber se o meio, por exemplo, está básico. Se eu coloco algumas gotinhas, ficou rosa, bateu, o meio é básico, né? Tem uma base ali dentro. E aí eu posso fazer isso, testar para aquilo que eu quiser. A fenolftaleína é menos versátil, né? Porque só tem duas opções, ou é incolor ou é rosa. Ao contrário, por exemplo, do extrato do repolho roxo, você tem a possibilidade aí de várias cores, né? Vermelho, rosa mais claro, roxo, azul, verde, amarelo, né? E aí você pode aí brincar com a escala de pH, usando esse meio. Beleza.
Vamos lá. Um aluno, trabalhando no laboratório de uma escola, deixou cair uma certa quantidade de solução alcoólica de fenolftaleína sobre um balcão que estava sendo limpo com sapólio. O local onde caiu a fenolftaleína adquiriu quase que imediatamente uma coloração violácea. Esse aluno, observando a mancha violácea, concluiu que, acabamos de ver isso, né? Não tem como errar isso, se adquiriu uma solução violácea, é porque, obviamente, o sapólio é um produto, né? É um produto básico. Qual a alternativa aí? Letra A não é. O sapólio deve ser um meio alcalino. Alcalino é sinônimo de básico. Letra B de bola. Moleza, né? Certos corantes naturais contidos em flores e folhas sofrem mudança de cor quando o pH do meio é alterado. Por essa razão, tais corantes funcionam como bons indicadores de ácido e base. Folhas de repolho roxo, por exemplo, imersas em água, formam uma solução violeta. Ao se adicionar vinagre, essa solução do corante fica rosa. Então vamos destacar isso, ó. Quando o vinagre é colocado com repolho roxo, o corante fica rosa. Vinagre é o quê? Vinagre é uma substância ácida. Isso aí, é uma substância ácida. Contém o ácido no vinagre, que é o ácido acético. Ao se adicionar o carbonato de sódio, fica verde. Fica verde. Qual é a opção que apresenta corretamente as cores desse indicador natural nos meios indicados? Então, vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta, porque eu tenho aqui um sal, tá? Que é o carbonato de sódio. Carbonato de sódio. Que a gente vai falar ainda. Qual a opção que representa corretamente as cores desse indicador natural no meio indicado? Então, vamos tentar por eliminação, né? pH 2. pH aproximadamente 2. Rosa, verde, verde, violeta, rosa. Deixa eu entender aqui. Qual a opção que apresenta corretamente as cores desse indicador natural nos meios indicados? Ao se adicionar vinagre, essa solução do corante fica rosa. Folhas de repolho roxo, por exemplo, em água, forma uma solução violeta. Acho que precisa daquela tabela. Tabela não, aquela foto que tá lá nos slides com vários tubos, cada um com cor diferente do repolho roxo. Acho que não precisa. Por quê? O pH 2 é um pH ácido. Então, automaticamente vai ficar rosa. Ou seja, verde não vai ficar, violeta não vai ficar. Ou vai ser letra A, ou vai ser letra E. Ok? Porque o vinagre é um ácido. O vinagre que vai resultar aqui em pH 2. O violeta fica violeta quando não tem nada, ou seja, quando o meio está neutro. Fica violeta quando o meio está neutro. Ou seja, vai ficar em pH 7 quando é neutro, violeta, que é a letra A, ou letra C. Só que letra C a gente já descartou. Então sobrou só o quê? Sobrou só a letra A. Ou seja, a gente nem precisaria saber do carbonato, né? Fica rosa em pH ácido e fica violeta quando não tem nada, quando eu não adicionei nada ainda, né? Seria basicamente essa situação. Vai ficar verde aqui, vai pH 12 com carbonato de sódio, porque o carbonato de sódio, enfim, se não estudar ainda, é um sal de caráter básico, por isso que vai ter pH 12. Enfim, letra A. Fomos aqui por eliminação, tá? Porque o carbonato aqui deu uma dificultada. Beleza, alguma pergunta aí, pessoal, até agora? Vou meter bronca, porque eu não posso parar aqui. Vamos falar de outra função orgânica, função inorgânica das 4 que a gente vai trabalhar. A gente falou de ácidos, bases, agora a gente vai falar de sais. E vai faltar o óxido na semana que vem. Vamos falar então dessa função extremamente importante que são os sais. Quem são os sais, pessoal? Aqui tem alguns exemplos do nosso cotidiano.
Sal sempre vem à nossa cabeça, sempre remete à nossa cabeça o sal de cozinha. Sim, o sal de cozinha é um dos sais dentro do grupo maior, né, da função orgânica. Aqui a gente tem uma calcita, que é um mineral que tem esse sal aqui, ó, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Lá na região de Itaoca tem muito, né? Esse mineral chamado de calcita, que contém esse sal, tá? Aqui outro chamado gipsita. A gipsita produz gesso, tá? Eles moem esse mineral aqui para fazer gesso. Gesso nada mais é do que esse sal aqui que eu coloquei a fórmula. CaSO4. Obviamente o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, né? O clássico. Aqui eu tenho, o pessoal fala errado, né? Ah, eu vou ali comprar cloro. Não existe comprar cloro. Cloro é o Cl2, é um gás. Ninguém compra gás. Você compra uma solução aquosa, na verdade de hipoclorito de sódio, que é isso aqui, ó. NaClO, chamado de hipoclorito. Então, o que você está comprando, na verdade, é esse sal dissolvido em água. Ninguém compra cloro, né? Tá errado esse termo. Não existe comprar cloro, porque cloro é um gás a temperatura ambiente. Na estação de tratamento, por exemplo, existe um momento, né? Nós até vimos lá atrás em tratamento de água, né? Existe um sal que é colocado aqui nesse momento, lá na floculação, que é esse sal aqui, ó. Al2, SO4, 3, chamado sulfato de alumínio. Então, aí são alguns sais, né, presentes no nosso dia a dia, né, que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre eles. Para falar de sais, a gente tem que falar necessariamente dessa reação aí, ó, chamada reação de neutralização. Cara, essa é uma das principais reações da química. Você tem que saber isso de cóis salteados. Não tem como não saber disso, passar pela química e não saber disso. Chamada reação de neutralização, ok? Por que tem que falar de reação de neutralização quando a gente fala de sais? Porque os sais, a maioria deles, é formado pela reação de neutralização. E o que é uma reação de neutralização? Reação de neutralização, como o nome está dizendo, neutralizar significa matar o outro, vamos dizer assim, né? Um componente matar um outro componente. E qual que seria esse componente matar um outro componente? Lembra que os ácidos são substâncias que liberam H+. Então, ácido é a substância que libera H+. Enquanto que a base é uma substância que libera o H-. Então, ácido libera H+, base libera o H-. Se eu juntar H+ com H-, o que forma, pessoal? O que forma aí da junção de H+ com H-? O que vocês acham? Forma oxigênio? Forma oxigênio? Se eu juntar H+ com H-. H2O. H2O. Isso aí. Água. Então, o ácido contém o H+, a base contém hidroxila. Quando os dois, esse aqui é responsável pela acidez, esse aqui é responsável pela basicidade, são opostos, são antagonistas, são contrários. Quando esse entra em contato com o outro, gera uma reação chamada reação de neutralização, forma água. Como o ácido lá tem, né, geralmente tem um ânion e a base tem um cátion, vai formar aqui o quê? Ácido mais base vai gerar sal mais água. Então, essa é a reação, como eu disse, mais clássica, mais tradicional da química, e vocês não podem sair da química sem aprender isso, ok? Vou dar um exemplo aqui, ó. Ácido, HCl. Base, NaOH. Então, ácido HCl, lembra o nome dele? Ácido clorídrico, que é um hidrácido. O ácido clorídrico contém quem? H+, Cl-.
E o NaOH? Na mais, OH menos, não é isso? Se eu combinar o H mais aqui com o OH menos do NaOH, forma água. Mas qual é o sal resultante da união do ácido com a base? Aqui, ó. O Na mais vai sobrar da base e o Cl menos vai sobrar do ácido. Professor, vai ser sempre assim? Sempre assim. O ácido fornece o H+, e, consequentemente, fornece o Cl- para a reação. Fornece o ânion. E a base fornece a hidroxila. A hidroxila, então, vai combinar com H+, para formar água. E o que sobra? Sobra o ânion, que vem sempre do ácido, e sobra um cátion, que vem sempre da base. A junção do ânion, com cátion, gera o quê? Gera essa função inorgânica aqui, ó, que é um sal. Ok? Gera um sal. E aí o sal vai ser diferente de acordo com o ácido e base que eu combinar. Se eu mudar o ácido à base, o sal resultante vai ser totalmente diferente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom? Entenderam essa primeira parte aqui? Tudo bem até aí? Por que é chamada de reação de neutralização? Da onde que vem esse nome? Ou reação ácido-base também, que é a mesma coisa? Por quê? Porque o ácido libera o H+, que abaixa o pH. A base libera hidroxila, que aumenta o pH. Quando os dois se combinam, eles vão se combinar de forma a gerar o quê? Água para tentar o quê? Ir para o pH 7, ou seja, neutralizar. Por isso que é chamada de reação de neutralização. Eu vou dar exemplos mais complicados. Eu dei um exemplo mais fácil de todos aí, que é a reação do ácido clorídrico com o NaOH. Aqui um vídeo rapidinho, para vocês verem aqui como é que é essa combinação do ácido com a base. Então aqui, ó, base, aqui ácido. Eu esqueci de falar, pessoal, o ácido clorídrico, que é o HCl, que é esse ácido aqui, ácido clorídrico, também é comprado no comércio, você compra em lojas de material de construção, ele como ácido muriático. Ácido muriático. É muito usado para limpeza de pedra, caiu cimento, você quer fazer uma limpeza e tal, joga ácido muriático que dissolve. Deixa eu soltar o vídeo aqui. Tem áudio, mas o meu computador aqui não tem, então vocês não vão ouvir nada. Enquanto isso, se eu jogar fora aqui a Mônica que está fedendo. Aí vocês viram aí que o meio ficou básico inicialmente, obviamente, porque ele colocou a base, ficou rosa, né? E aí quando ele adiciona um ácido, olha o que acontece. Neutraliza a base. Se ele voltar a colocar, né, a base, ó, ele vai agora fazer o oposto. Ele vai tentar neutralizar o ácido que ele colocou. Só que o cara errou a conta aí e colocou mais ácido do que deveria. Lá, tá vendo? Ficando rosa novamente. Indicando aí que o meio tá básico de novo. Se ele quiser neutralizar essa basicidade, ele adiciona ácido clorídrico novamente. Mas aí vai transbordar? Não, acho que o ácido está muito concentrado, quer ver? Ó? Olha lá. O ácido é bem... Como o ácido está muito mais concentrado que a base, precisou de pouco. Entenderam aí? Ele agora vai trocar de indicador, colocar um outro indicador chamado azul de timol, mas enfim, a ideia... Só uma questão aqui, pessoal, que eu queria discutir com vocês. Que isso é uma coisa que, conceitualmente, os alunos de ensino médio perdem um pouco a noção. Tá, tudo bem.
Professor, quando os dois, quando o NaOH vai reagir aqui com a HCl, né? O que vai acontecer? Vai acontecer a reação de neutralização, vai formar, quando ele coloca a HCl agora, ó, forma sal e água. Sal e água. Mas a pergunta que eu faço para vocês, cadê o sal aí? Onde que está o sal? Tá diluído. Quase isso a palavra, eu entendi o que você quis dizer. Está dissolvido, né? Essa é a palavra correta. Dissolvido. Então, o sal formado, ele não vai precipitar, ou ele não vai formar cristais ali. Se eu quiser formar os cristais do sal ali, o que eu teria que fazer? Eu teria que evaporar essa água, fazer um processo de separação aí, né, de misturas, né, que a gente viu lá no início do ano. Teria que evaporar a água, né, eliminar, aí eu cristalizaria, né? Quando, então, eu tenho uma reação de ácido-base... Cadê meu negocinho aqui? Quando eu tenho uma reação de ácido-base, o ácido que está em meio aquoso, aqui, de água, vai se combinar com o NaOH, que está em meio aquoso, para formar NaCl, que está também em meio aquoso, e água no estado líquido. Esse NaCl, ele está na forma de cátion e de ânion, está dissociado, né? A gente escreve numa reação química como se estivesse formado, como se estivesse junto ali, o Na com o Cl, mas na verdade não é isso que acontece. Bom, deixa eu dar outros exemplos aqui, né, para ficar bem claro isso, essa questão da reação de neutralização. Mas antes disso, antes de dar exemplos, o que seria um sal, né? Um sal primeiro, o sal é derivado, né, da reação de um ácido com a base. O sal, conceitualmente falando, o sal é qualquer substância química que contém um cátion e um ânion, ok? Contém um cátion e contém um ânion, sendo que o cátion necessariamente tem que ser diferente de H+, porque se for H+, vai ser um ácido, e o ânion tem que ser diferente de OH-. Essa é a definição de sais, tudo bem? Sal é toda substância que contém um cátion e contém um ânion, sendo que o cátion não pode ser o H+, e o ânion não pode ser o OH-. Beleza? Então vamos lá, por que a gente toma leite de magnésia? Tem, claro. Então, ó, deixa eu ver se vai dar espaço aqui. Então, ó, sal formado por um cátion e um ânion, sendo o cátion diferente de H+, e o ânion diferente de OH-. Opa, tá aí, escrevido. Por que a gente toma leite de magnésia quando está com estômago, acidez no estômago, por exemplo? O que é leite de magnésia? Leite de magnésia é MgOH2. E o que no estômago tem que produz a azia, né? Queimação? HCl, ácido clorídrico. Isso aí. Então o que vai dar aqui? Eu tenho, ó, um ácido e uma base. Ácido e base vai formar necessariamente sal e água. Então eu já sei que vai formar água aqui. Eu posso escrever H2O. Qual é o sal resultante dessa união aí do MgOH2 com HCl? Então, ó, aqui eu tenho MgOH2, lembrando, né? Esse 2 aqui significa que a carga do magnésio é mais 2. O MgOH2 vai fornecer as hidroxilas. O HCl vai fornecer o H+. Juntos aqui, ó, H+, mais hidroxila vai se combinar. Vão se combinar para formar água. E o que restou? Restou
um cátion, que é o Mg. Qual é a carga do Mg? Mais 2. E restou um ânion, que é quem? O Cl-. Como isso aqui é um cátion e um ânion, um composto iônico, tá? É um composto iônico. É um composto iônico. Eu posso cruzar as carguinhas aqui, ó. Lembra? Regra do chiador. Colocar 2 aqui e colocar um aqui que eu não preciso colocar. Esse aqui é o sal formado, né? Quando você toma uma golada lá de leite de magnésio. Lá no estômago vai ser formado esse sal aqui, ó, MgCl2, né? Não precisa colocar carga não, tá, pessoal? MgCl2. Mas, professor, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Eu tô vendo que a reação está desbalanceada. Por que está desbalanceada? Pelo seguinte, se eu olhar aqui a reação, antes da reação eu tenho um cloro só, depois eu tenho 2, tá vendo? A quantidade de elementos não está batendo. Por que isso está acontecendo? Porque a base, que é o MgOH2, ela fornece 2 hidroxilas, enquanto o HCl fornece só um H+. Eu preciso ter 2 H+, né? Para combinar com as 2 hidroxilas. Então o que eu faço? Ó, coloco o 2 aqui na frente. Colocando o 2 na frente, vai ficar... agora você tem que dar uma conferida total, né? Um magnésio antes, um magnésio depois. 2 cloros, 2 cloros. Oxigênios, eu tenho 2 desse lado, lá de lá eu tenho 1. Tem que multiplicar aqui por 2, ó. Lógico que eu tenho que multiplicar por 2. Porque quando combinar 2 hidroxilas com 2 H+, vai formar 2 águas. Né? Cada H+, com cada hidroxila, fornece uma água. 2 hidroxilas e 2 H+, fornecem 2 águas, assim por diante. Alguma dúvida? Eu vou colocar exemplos mais complicados. Ó, vou complicar então agora. CaOH2 mais H2 H3 PO4. Vou colocar outro exemplo aqui embaixo. CaOH2 mais HNO3. Então, ó, estou mudando os ácidos, né? Então, se eu mudar a combinação, o sal formado vai ser diferente, né? Qual é o sal formado da junção do CaOH2 com H3PO4, né? O que vai resultar aqui dessa reação química? Bom, ácido mais base vai formar sal e água. Tenho certeza que vai ser água aqui do outro lado. Resta saber qual é o sal formado. Qual é o sal formado? Bom, o sal formado vai ser a junção do cátion, que vem da base, e do ânion, que vem do ácido. Quem é o cátion que vem da base? O cátion que vem da base é o cálcio, que está aqui, ó. Qual é a carga do cálcio? Mais 2. Família 2A, né? E o ânion? Qual é o ânion? Esse cara aqui, ó. Quantos H+, que serão liberados? Vão ser liberados 3 H+. Então, esse ânion aqui, ó, tem que carga? Bom, se são 3 cargas positivas, 3 H+, aqui o ânion vai ser 3 menos. Vai ser PO4 menos 3. Dúvidas? O sal formado vai ser como? O sal formado vai ser a junção do cálcio com esse PO4 aqui, ó. Cruzando as cargas, né, vai ficar, coloco entre parênteses aqui, ó, 2, e coloco aqui embaixo o número 3. Eu não preciso representar as cargas, é simplesmente Ca3, PO4, entre parênteses, 2. Esse aqui é o sal formado dessa reação química. Teria que balancear a equação
mesmo motivo anterior. Por que pelo mesmo motivo anterior? Porque eu tenho uma base liberando 3 hidroxilas, enquanto o ácido... 3 não, né? Desculpa. Eu tenho uma base fornecendo 2 hidroxilas, enquanto eu tenho um ácido liberando 3. Né? Eu preciso corrigir isso. Na verdade, é só fazer um balanceamento da equação aí, né? Vai ter que colocar um 3 aqui na frente e um 3 aqui na frente. Vai ficar balanceadinho. E um 2 aqui na frente. Ok? Aí é tentativa e erro, né? Próximo aqui, ó. CaOH2 mais HNO3. Como é que vai se dar essa reação química aqui? Vai formar água e sal. Qual é o sal? Bom, o sal, eu vou ter o cálcio, carga 2+, que já vimos ali em cima, e o ânion. Vai vir de quem? O ânion vai vir do HNO3. Qual que é o ânion? Bom, vai quebrar aqui, né? Ó, H+, esse aqui vai ser NO3-. Cruzando as cargas, vai formar o CaNO3, 2. Então, sempre que é assim, reação de neutralização que a gente está falando, né? A gente pega o cátion do primeiro e o ânion do segundo. Não necessariamente primeiro e segundo, não. Você tem que lembrar que o ânion sempre vem do ácido. Isso é inverter-se assim, ó. Não é do primeiro ou do segundo. Não decora as coisas, né? Porque senão depois você acaba esquecendo. Se eu inverter-se aqui, a posição, por exemplo, na reação, isso não faz diferença nenhuma. Vai continuar sendo CaNO3, 2. Entendeu? O que você tem que lembrar é que as bases fornecem o cátion e os ácidos fornecem o ânion. E aqui na ordem a gente coloca o quê? A gente coloca cátion e depois o ânion. Sacou? Entendi. Só lembrar, o ácido é o que fornece o ânion, a base é que fornece o cátion. Vou dar mais exemplo. Vai ficar bem claro isso. Vou trocar a posição aqui, então. Ó. H2SO4 mais BaOH2. Ácido sulfúrico, não é isso? Ácido sulfúrico, hidróxido de bário. Os dois vão reagir e formar o quê? Ácido mais base, sal mais água. Aqui, né? Quantos H+ vão ser liberados? 2. 2 H+. São 2 aqui. Então a carga do ânion aqui, ó, vai ser o quê? 2 vezes mais 1 mais 2. Então aqui vai ser menos 2 tudo. SO4 menos 2. Ok? SO4 menos 2. E o bário aqui, ó. Qual é a carga do bário? Mais 2. Cruzando as cargas mais 2 menos 2, vai ficar 2 de baixo, 2 de um lado, 2 do outro. Eu posso simplificar. Simplesmente BaSO4. Tudo bem, hein? Aquela ali já estava balanceada. Certo. Agora eu entendi direito. Qual, Júlio? Qual que estava balanceado? Essa que eu estou mostrando agora? Ah, não. A anterior não está balanceada, não. Eu nem me preocupei em balancear, tá? Mas está desbalanceado aqui. Teria que balancear. Deixa eu ver aqui. Teria que colocar um 2 aqui na frente. E teria que colocar um 2 aqui na frente. Seria isso. Esse balanceamento. Fala. É o João que está falando aí? Pode falar. Ah, eu entendi. Você pega o ácido, que sempre vai ser com H, né? Sempre vai começar com hidrogênio. Uhum. Aí você pega a parte que não é o hidrogênio, que no caso é o SO4, e o outro que é a base, que sempre termina com OH, você pega a outra parte, que é o Ba. Isso aí, exatamente. Essa parte que você falou que é o SO4 é o ânion do ácido sulfúrico. E lembra, ó, ácido sulfúrico
quando ele é colocado em água, né, ele se quebra aqui, ó, né? Se quebra o quê? Formando 2H+, mais o que restou, que é o ânion, que é o SO4, 2-. Beleza? Esse aqui é o ânion, isso aqui é o cátion. No caso da base, BaOH2 ali, ó, vai liberar o BA mais 2, mais 2 hidroxilas, porque são 2 que entre parênteses. Aí o que vai acontecer? O H+, vai se combinar com o H- para formar a água, né? O H+ vindo do ácido, mais a hidroxila da base, se combinam para formar H2O, duas moléculas de H2O nesse caso, né? Que são 2 de cada. E aí o bário se combina com SO4 para formar o BaSO4, que é o sal dessa reação. Filé? Entendi. Então, vamos lá. O problema é o seguinte, o problema é que o que eu descrevi para vocês até agora são todas reações de neutralização total. Tem um tal de reação parcial, de neutralização parcial. Como assim parcial? Aqui eu coloquei, ó, o H2SO4 reagindo com BaOH2. Poderia acontecer isso aqui, ó. H2SO4, BaOH2. Ao invés de todos os H+ do H2SO4 reagirem, dos dois, só reagir um. Como assim só reagir um? Quando reage um, sobra esse ânion aqui, ó. Quando reage só um, quando só libera um, H+, resta o quê? H, né? SO4 menos. E aí o que vai ter? Né? O que vai ter? Vai ter a mesma coisa, tem um sal mais água, do mesmo jeito. Só que o sal formado aqui é um sal proveniente de uma neutralização parcial. Por que parcial? Porque dos 2 hidrogênios do H2SO4, só um que liberou, só um que reagiu, né? E aí eu tenho o ânion, que é o HSO4 menos, né, que é o ânion do sal, e o Ba, que é o cátion. Continua a mesma coisa. A única coisa que muda é que na fórmula do sal, lá dentro do sal, eu tenho um hidrogênio ainda, tá vendo? Aí eu tenho que cruzar as cargas aqui, ó, aqui é -1, aqui é +2, vai ficar assim, ó, BaHSO4, esse HSO4 todinho, entre parênteses, 2. Esse sal aqui, ó, é diferente desse sal aqui de cima. Por quê? Porque esse sal aqui, ele é proveniente de uma reação de neutralização parcial do ácido. Isso só vai acontecer quando? Quando eu tenho ácidos com a capacidade de fornecer mais de um H+. Quer ver um outro exemplo? Isso aqui, ó. H2SO3, ácido carbônico, reagindo com NaOH. O ácido carbônico tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então vamos supor que ele libera só um. Se ele liberar só um, vai ficar assim, ó, vai liberar um H+, e vai sobrar um ânion. Qual o ânion? HCO3-. E aí vou ter qual reação? Vai ser a mesma coisa. Ácido mais base, sal mais água. Mesma coisa. Só que, como não vai liberar os dois, vai liberar só um, H2CO3-, e o cátion aqui, ó, Na+. Formou, cruzando as cargas, NaHCO3. Esse aqui é o famoso bicarbonato de sódio. Já ouviram falar? Carbonato de sódio. Que usa muito na cozinha, enfim. Algumas pastas de dente também tem formulado. Entenderam? Diferenciaram aí a neutralização total de uma neutralização parcial? Conseguiram compreender? Beleza. Silêncio, então, vou continuar. Estou indo para a parte final da aula, tá?
Então eu tenho sais que são formados. Posso, Lázaro? Posso sim. Posso repetir dando um outro exemplo, inclusive. H3PO4 mais NaOH. Esse ácido aqui, que é chamado de ácido fosfórico, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. O que significa dizer que tem 3 hidrogênios ionizáveis? Ele pode liberar 3H+. Se ele liberar os 3 de uma vez só, a gente chama de neutralização total. Então, como é que seria a neutralização total? Reação total. Ficaria assim, ó. Liberando os 3, ficaria cátion, Na, e aí ele libera os 3. Quando libera os 3, sobra o PO4. Como libera 3H+, aqui o PO4 vai ser 3-. Então, cruzando as cargas, Na3PO4 mais água. Eu não estou balanceando, tá? Não estou preocupado com isso, quero que vocês só entendam a diferença entre total e parcial. Essa aí, aqui que eu coloquei, seria a total. Todos os 3 hidrogênios foram liberados da molécula de H3PO4. Só que o H3PO4, como tem 3, pode liberar, ao invés de 3, liberar 2. Ou liberar 1 só. A gente chama isso de neutralização parcial. Liberando 2, por exemplo, 2H+, sobraria o quê? Sobraria o seguinte ânion, HPO4, né? Por que esse H está aqui? Porque como são 3 hidrogênios, 2 estão liberados. Ficou um agarrado ainda. Né? Esse um agarrado por quê? Porque ele só liberou os 2, enfim. E essa espécie aqui, ó, tem carga o quê? Tem carga, como aqui liberou 2H+, aqui vai ser 2-. Então, se eu faço a mesma reação com NaOH, nessa possibilidade de reação de neutralização parcial, ficaria assim, ó. Ficaria o Na, que não muda nada, e aqui vem o ânion. Qual é o ânion? HPO4, 2-. HPO4, 2- é da espécie toda, né? Cruzando as cargas, vai ser 2 aqui embaixo, mais água. Teria outra possibilidade. Por que teria? Porque eu liberei 2H+. E se ele liberasse só 1H+? Se ele liberasse só 1H+, sobra ainda o quê? H2PO4. Isso tudo aqui é o quê? Menos 1. E se ele reagir com NaOH, ó, vai ser o quê? Vai formar o quê? Na, o sal que vai vir, o sódio do sal, né? Vem lá do hidróxido de sódio, mas juntando com esse ânion aqui, ó, que parece um ácido, mas não é um ácido, é um ânion. H2PO4 menos. Cruza as cargas, tá aí o sal formado. O sal é NaH2PO4. Esses dois hidrogênio ali, professor, ele vai para onde? Oi? Para água, Aquele formar água. hidrogênio. Água. Ó, esse 1H+ aqui vai se combinar com a hidroxila. Todos eles, ó, esse 2H+ vai se combinar com a hidroxila. Para formar o quê? Água. Entendi. Todos os casos. Só que essa primeira aqui é uma reação de neutralização total, e essas duas que eu mostrei são de neutralização parcial. Beleza? As duas. Neutralização parcial. Os sais formados são sais totalmente diferentes. Ó, esse aqui é o Na3PO4, esse aqui é o Na2HPO4, esse aqui é o NaH2PO4. Então, a neutralização parcial ou total é definida pela quantidade de... Isso aí. E muito importante, assim, exatamente, Luiz, exatamente o que eu ia falar agora. Exatamente isso que eu ia falar. A questão precisa ser muito clara e dizer, olha, é uma reação de neutralização total. É uma reação de neutralização parcial. Beleza? Tem que ficar muito claro isso. Por quê? Porque se a questão, por exemplo, não deixa claro isso, existem várias possibilidades, né?
Nesse caso do H3PO4 aí, ó, são 3 possibilidades, da total e 2 parciais. Então tem que ser claro nesse quesito aí. Exatamente, Luísa tirou da minha cabeça aqui. Tem que ser claro na hora de falar, olha, considere a reação de neutralização total do ácido tal com a base tal. Monte a reação, né? Qual é o sal produzido dessa reação, enfim. Por aí vai. Show? Acho que alguém queria perguntar, acho que o Júlio, esse bicarbonato de sódio com neutralização total ficaria como? Você está dizendo essa reação aqui, uma neutralização total disso aqui? Ah, tá. Aí, nesse caso, saindo os 2H+, né? Saindo, deixa eu ver se tem espaço aqui para escrever. Deixa eu abrir um outro aqui, rapidinho. Tem que abrir mais, aproveitar para abrir mais para falar de nomenclatura. Aqui. A total daquela ficaria assim, ó. H2CO3 mais NaOH que eu coloquei lá, né? NaOH. E aí o que vai acontecer? Bom, a total, os 2 hidrogênios serão liberados na forma de H+, e aí eu vou ter o ânion, que é quem? CO3, como são 2 cargas positivas, aqui 2 cargas negativas. Então o ânion formado, o ânion do sal aqui, né, vai formar água, e o sal resultante vai ter o cátion, que é o Na+, e vai ter o ânion, que é o CO3 2-. Aí eu tenho que cruzar as cargas para formar o Na2CO3. Esse aí é o da neutralização total. Ô, professor, não tem que parcial, balancear? Tem que porque balancear, ali lógico. Liberou 2H. Aí vai ser 2H2O, no caso. Isso, vai ter que meter um 2ão aqui na frente, ó. 2 aqui, que aqui vai ficar 2 e 2 águas. Agora está balanceado. Na neutralização parcial, Júlio, aqui, ó, tem um hidrogênio enfiado no meio ali, tá vendo? Por quê? Porque os dois hidrogênios do H2CO3, só um que liberou, o outro ficou agarrado, tá? Isso acontece muito em ácidos como esse que eu acabei de listar para vocês. São os ácidos com mais... Qual parcial? Essa parcial? Essa? Essa que está aqui no slide aqui? Essa já está balanceada. Se você observar aí, como liberou um H+ só, e que está reagindo só com uma hidroxila, não precisa balancear nada. Se você conferir a quantidade de hidrogênios antes e depois, oxigênios, carbono antes e depois, está tudo igual. Está tudo balanceadinho. O 1 aqui você não precisa colocar, né? Está subentendido, né? Beleza. Vamos lá. Nomenclatura. Agora que eu me espero. Para a gente terminar a nossa aula. Pessoal, olha só. O ácido libera o ânion para formar um sal. A base fornece o cátion, né? Então, o ânion vai estar lá no sal e esse ânion vai ser sempre derivado do ácido. O ânion, todos os ânions que eu mostrei aqui, ó, tanto da parcial como da total, né? Todos os ânions vêm. É a partir disso aí que a gente vai montar a nossa nomenclatura. A gente vai montar a nomenclatura ácido ânion. Como assim ácido ânion, professor? Os ácidos, lembra? Os ácidos ou oxiácidos. Os hidrácidos são os que terminam em hídrico. E os oxiácidos pode ser ico, aliás, pode ser perico, né? Pode ser hiposo. Então, se você sabe o nome do ácido, automaticamente vai ser
automaticamente vai se dar o nome do ânion que está lá no sal formado. Por exemplo, o hídrico gera o ânion eto. Vou voltar aqui, ó. O hídrico gera o ânion eto. Vamos pegar aqui uma reação química que a gente já falou aqui atrás, ó. Como é que é o nome desse ácido aqui, ó, pessoal? Como é que é o nome desse ácido aqui? Ácido clorídrico. Clorídrico, muito bem. O ácido clorídrico, então, tem um ânion. Ele libera um ânion, que é o Cl-, que é chamado de quê? O ácido clorídrico vai gerar o eto. Então, esse ânion aqui é chamado de cloreto. Como é que é o nome do sal aqui formado, que vocês sabem desde criancinha? Cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Então, o sal, a nomenclatura do sal vai ser ânion, né, o nome do ânion acompanhado do cátion. Cloreto de sódio. Nesse caso, o cátion ali não tem mudança de nomenclatura. Sódio, né? Cloreto não é cloro de sódio, é cloreto de sódio. E por que é cloreto de sódio? Porque o ânion, que é o Cl-, ele é derivado do ácido, que é o ácido clorídrico. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Ácido clorídrico gerou um sal. Que sal é esse? Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Fácil, não é isso? Bem fácil. Vamos voltar lá na nossa regrinha. O íco, o ácido que é íco, ele vai gerar um ânion que é ato. Tanto aqui como aqui embaixo. O que muda? Se um ácido for per, por exemplo, o ânion vai ser per-ato. O per não muda. E o oso vai ser ito. Tanto o oso como o hipooso. Aqui vai ser hipo-ito. Aqui tem um macetinho fácil, bom para vocês lembrarem, tá? Ácido termina em ico, vai ser ato. Bico de pato. Bico de pato. Ó, ico, ato, ok? Bico de pato. Ácido sulfúrico, ó. Ácido sulfúrico, ico, vai gerar um ânion que se chama como? Fala para mim aí. Ácido sulfúrico vai gerar um ânion que é esse ânion aqui, ó, do ácido sulfúrico, ó. Como é que é o nome dele? Sulfato. Perfeito. Sulfato. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Fosfato. Fosfato, que é esse ânion aqui, ó. Ácido carbônico. Esse ânion aqui é o carbonato. Então, ó, SO4, 2 menos, O4 menos 3, CO3. Peguei todos os ácidos que eu acabei de falar, tá? Peguei todos os ácidos que eu acabei de falar. Ó. Caramba. Olha aqui embaixo. Esse aqui é o sulfato. Porque vem de quem? Ato, bico de pato. Esse aqui é quem? É o fosfato. Porque vem do ácido fosfórico, ok? Vem lá do ácido fosfórico, H3, PO4. Aqui veio do H2, SO4. Mais o que eu falei? CO3, 2 menos, que é o carbonato. Vem desse ácido que é o ácido carbônico. Tem mais. Ó, NO3 menos é o nitrato. Vem do ácido nítrico, que é esse cara aqui, ó. Beleza? Bico de pato, ok? Então o ácido é ico, o sal correspondente, ou o ânion correspondente vai ser ato. Ioso-ito. Aí tem outra brincadeira aqui para a gente não esquecer. Formoso, bonito. Ok? Oso, ito. Então, o ácido que é oso
vai ter um ânion que vai ser ito. Então, o ácido sulfuroso vai gerar um ânion que é o sulfito. Sulfito, ó, ito, ok? O ácido, é isso aí. O ácido, sei lá, o ácido nitroso, ó, terminou em oso. O ácido nitroso vai formar um ânion que é o nitrito. E por aí vai. Nitrito, exatamente. Tem um sal aqui, ó, que eu gostaria de só falar para vocês, ó. Espera aí. Tô acabando. Travou. Ó, esse sal aqui, ó, vamos supor que eu coloco para reagir HClO4 com NaOH. Ó, ácido, libera H+, ó. E aqui, base, libera H-. Eu vou ter água mais sal. Qual é o sal? O sal resultante vai ser Na junto com esse ClO4. Não é ClO4, não é ClO que eu queria. Desculpa. ClO. NaClO. Como é que é o nome desse ácido aqui que eu acabei de escrever? Alguém lembra o nome desse ácido? HCl... Ácido cloroso? Quase isso, garoto. Esse aqui é o ácido hipocloroso. É o hipo. Aqui a carga do cloro está mais baixa possível que a carga +1. Que é -2, ó. Que é +1, tá? Ácido hipocloroso. Então, como é que vai ser o nome desse sal aqui? Fala para mim. Ó, oso. O nome desse sal aqui, ó. Tempo. O oso vai gerar o que mesmo? Hipoclorito de sódio. Eu acho. Isso aí. O hipo não muda. O hipo continua. Vai mudar aqui é o oso, ó. Hipoclorito. Quem que é o hipoclorito? É esse ânion aqui, ó. Hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio. Isso aqui é o que está na famosa água sanitária. Que o pessoal chama de cloro, né? É água com esse sal aqui dissolvido, chamado de hipoclorito de sódio. Pode pegar um rótulo aí de água sanitária e dar uma lida que vocês vão ver esse sal lá. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pratiquem leitura de rótulo, é bem legal isso. Fala. Na hora de montar o sal ali, primeiro vem o que sai da base e depois vem o que sai do ácido? Isso, sempre. O cátion e depois o ânion. Ah, entendi, obrigado. De nada. Então, essa é a regra, pessoal, para a nomenclatura dos sais, que está conectada à nomenclatura dos ácidos, tá bom? Só faltou aqui, para a gente terminar, esses sais aqui da neutralização parcial. Tá. Por exemplo, como é que é o nome desse ácido aqui? O nome desse ácido é o ácido fosfórico. Como é que você sabe que é fosfórico? Lembra da carga? Fósforo aqui está em carga +5. Então é ico. Como é que vai ser o nome do sal formado? O nome do sal formado vai ser ico, vai ser ato. Então vai ser fosfato. Deixa eu colocar outra cor aqui, para não confundir vocês. Preto. Ó, isso aqui vai ser o fosfato. Ó, fosfato, ico, né? Ó, o ico, fosfato de metal ali, que é o sódio. Fosfato de sódio. Esse aqui, ó, que também veio do ácido fosfórico, também termina em ato. Só que qual é o problema? Tem um hidrogênio aqui dentro, ó.
O nome é um pouquinho só diferente. Ficaria assim, ó, com relação à quantidade de hidrogênios na fórmula. Ficaria assim, ó, mono de mono, hidrogeno, ou seja, um hidrogênio, monohidrogeno, fosfato. Por que é fosfato? Porque vem do ácido fosfórico, não muda nada. Monohidrogeno fosfato de sódio. E esse aqui de baixo? Tem 2 hidrogênios, ó. De hidrogeno fosfato de sódio. Você só indica a quantidade de hidrogênios que sobraram na fórmula. Lindão, né? Bom para dar nome num cachorro. Ó. Monohidrogênio fosfato de sódio. Vem cá, rapaz. Monohidrogênio fosfato de sódio. Passa. E esse aqui, ó, que é o bicarbonato de sódio. Como é que seria o nome oficial desse cara aqui, ó? Bicarbonato de sódio não é nome oficial. Isso é nome histórico, né? É um nome popular, vamos dizer assim. Monohidrogênio e repete o resto. Bicarbonato de sódio. Quase. Mono, tá certo, ó. Mono, hidrogeno. Isso aqui, ó, esse ácido aqui, João, é o ácido carbônico. O carbônico, bico de pato, vai gerar o carbonato. Você falou bi aí, você repetiu, né? É monohidrogeno carbonato de sódio. Ok? Monohidrogênio carbonato, ato veio do ico lá, que é o ácido carbônico. Tá? Ó, esse aqui de cima, aqui, ó, só pra gente completar a aula, ácido sulfúrico. Vai gerar o ato, que é o sulfato, né? Só que tem o hidrogênio ainda, ó. Ficaria monohidrogênio sulfato, ico, né? Ato sulfato de... Quem que tá na frente aqui é o bário. Monohidrogênio sulfato de bário, ok? Esse aqui que não tem hidrogênio nenhum, ó, da total, é o simplesmente sulfato de bário. Show? Quem faltou essa aula tá lascado. Aliás, em parte, né? Tem a gravação, né? Ainda bem que tem a gravação. Ainda bem, porque se fosse na sala de aula, por exemplo, não teria gravação, estaria bem rascado. Por quê? Isso tudo que a gente está vendo, essas funções inorgânicas, nomenclatura, isso vai acompanhar a gente para o resto da química aí, né? Beleza. Eu acho que tá bom por hoje. Passei até da hora um pouquinho. Não, 3 minutos, né? Vocês têm alguma dúvida geral aí, alguma coisa? Para perguntar? Semana que vem a gente vai falar de óxidos. E a gente termina funções inorgânicas. Pessoal, eu coloquei um capítulo lá só de funções inorgânicas. É para ler, faz leitura. Não se apeguem só nas aulas. Tentem ter um livro, porque os livros têm outra visão, tem mais exemplos, enfim. Não fiquem só confiando, né, na aula, ok? Lá eu coloquei, dentro da aula de hoje, eu coloquei um capítulozinho de funções inorgânicas. Leiam, antecipe a aula da semana que vem também, se for possível, né? Acho bem legal isso. Beleza? No mais, então, deixa eu parar de gravar aqui, né? Um grande abraço para vocês aí, bom final de semana. E se precisar de mim, é só me chamar.